Comecei a live do novo porque agora sim vou entrar no Facebook em simultâneo com o Instagram. Eu hoje vim falar sobre uma coisa que chama-se dor emocional. A cura para a dor emocional existem 3 Cs que você precisa resolver na sua vida para poder entender. Mas antes do mais, você precisa entender por que você precisa curar as suas emoções. Ou você precisa ter essa cura emocional. Primeira coisa, nos últimos tempos, nesses últimos dias, as pessoas que têm tido mais controle emocional são as pessoas que mais têm se destacado. Não sei se você sabe, mas hoje em dia já não tem a ver com a capacidade que uma pessoa tem para fazer algo. Existe um vídeo aqui meu onde eu falo: eu sei que você tem conhecimento, eu sei que você tem inteligência, eu sei que você tem estratégia, mas por que você até hoje ainda não chegou de explodir? E agora vou tirar teu fundo, esqueci. Por que você ainda não chegou a explodir? Seja na área que você quer atuar, seja na área financeira, na área profissional, em qualquer área da vida. O que falta para muita gente é essa cura emocional, é esse lado dele entender que precisa cuidar mais das suas emoções do que das suas capacidades. Porque hoje em dia as pessoas não estão aí porque falta capacidade ou inteligência em certas pessoas. Eles estão mais agora para quem consegue ter o controle das suas emoções para poder se sentir livre em fazer certas coisas. Existe uma coisa que muita gente acaba dizendo que chama-se impasse. Existe impasse na vida, impasses emocionais, que são, parece que, umas travas que vão acontecendo mesmo sem você querer. E essas travas emocionais vão acontecendo por quê? Porque lá atrás você acabou acreditando em certas coisas que talvez até hoje fazem sentido para você, coisas que hoje você acredita sobre você mesmo, seja ele sobre uma crença em relação a você, em relação à sua família, em relação às coisas que você faz, e elas até hoje estarem a interferir na sua vida, na sua jornada nesses últimos dias. E essa tua jornada tem sido lenta demais porque você acaba sentindo fraco emocionalmente. Você acaba não dando atenção às suas emoções. E isso gerar essa questão, vou só conectar no Facebook, isso gera essa questão de falta de progresso na vida. Muito do que é a falta do progresso na nossa vida hoje vou só conectar aqui o Facebook também. Entrei em direto agora. Facebook, o que é que se passou? Então, como eu ia dizendo, muito dessa falta, né, do controle das suas emoções faz com que você progrida mais lentamente. Você acaba progredindo mais lentamente na vida por falta de controle emocional, por falta de crenças que você acabou acreditando sobre você, por falta de preparo que você acabou gerando em você. E é necessário você curar as suas emoções por conta disso mesmo. Você precisa curar as suas emoções, você precisa entender que o controle emocional é o que mais é requisitado nos dias de hoje para quem queira progredir na vida, independentemente de qual área ele esteja. Se é área acadêmica, profissional, se é área de exercício físico, independentemente de onde você esteja, independentemente do que você esteja fazendo, se você não ter controle emocional, você não vai progredir da forma certa. Você vai estagnar, vai ter sempre um empecilho que vai te fazer ficar no mesmo sítio por muito tempo. Quantos de vocês já sentiram que estão estagnados? Parecem que estão vivendo as mesmas coisas todos os dias, todos os anos, todos os meses. Escreva aí abaixo, quantos de vocês já sentiram que estão estagnados, parados, vivendo sempre as mesmas coisas todos os anos, acreditando nas mesmas coisas toda hora,
achando que a vida vai melhorar esse ano, vai melhorar o outro ano, vai melhorar não sei quando. Muita gente até hoje acredita sempre que o próximo ano será melhor. Muita gente acaba acreditando que o próximo mês será melhor, o próximo dia será melhor, enquanto que é apenas uma crença, enquanto que é apenas uma fé que ela coloca nela mesma. E não é uma ação, e ela precisa se dispor a agir. E por que eu falo de crença e emoções? Porque a crença, ela envolve emoção. E você vai envolver tua emoção naquilo que você acredita. Você vai colocar esperança, e uma esperança é uma emoção. Por exemplo, muitos têm fé que daqui a algum tempo vão prosperar. Muitos têm fé que daqui a algum tempo vão ter casa, vão ter não sei o que, vão conseguir o que eles almejam. Mas apenas está na fé, está na esperança, está na imaginação. E isso gera uma emoção do tipo, ele acha que apenas acreditando é isso que vai fazer ele ter aquilo. Sem saber que, na verdade, não basta apenas crer, você precisa agir. E é aquilo que dizem, a fé sem obra de nada vale. Então você precisa ter obra, você precisa ter ação para fazer as coisas e começar a ver resultado. Uma coisa que eu aprendi esse ano é fé, projeto, sonho, tem que ter data determinada. Você não pode manter a mesma fé por muito tempo. Você precisa ter data para terminar aquilo que você acredita. Se não tem uma data para terminar, então você vai viver sempre nessa esperança. Vai viver sempre nessa ilusão. Então tenha cuidado com o que você acredita, com o quanto tempo você está acreditando uma coisa. Tem pessoas que estão há 10 anos na fé e na esperança que é da mesma coisa. E até hoje nada acontece. É porque você não coloca uma data para terminar. O que vai faltar para ter essa data para terminar? Você começar a agir, começar a fazer as pequenas coisas que vão levar a pequenos resultados. E esses pequenos resultados farão com que você chegue a grande resultado, a grande melhoria. A mudança real acontece nas micros tarefas. Você vai ter que mudar aos poucos, não vai mudar drasticamente do dia para a noite. É uma coisa até que eu aprendi, quando você, por exemplo, para pessoas mais espirituais, quando você for para jejuar, não chegue apenas, acorda e fala que vai jejuar. Você precisa se preparar semanas antes, reduzindo a alimentação, reduzindo não sei o quê. E aí você se prepara. Eu quero entender sobre multiplicar o dinheiro que eu tenho. Eu, na maioria das vezes, gosto de falar aqui, para multiplicar o dinheiro, primeiro, já está aí, tem que ter uma coisa para fazer, através de vendas. Para poder multiplicar, tem o digital que vai ajudar bastante. E existe uma coisa chamada ROI, Retorno sobre Investimento, ou Return over Investment. O retorno sobre investimento tem a ver com depositar uma certa quantia, e nessa certa quantia, ela te dá um retorno sobre esse investimento que você teve. Então, se você tem um dinheiro e quer multiplicar ele, procura coisas que vão te dar retorno financeiro. Se você já tem algo para vender, então tens a internet para patrocinar, tens a internet para poder patrocinar. E vindo da internet, ele vai começar a te dar um retorno, mesmo que for pouco, mas ele vai te dar um retorno. Eu acredito sempre que todo retorno sobre investimento ele vai ser sempre maior do que aquilo que você investe. A multiplicação do dinheiro está em investir. Apenas investindo, semeando, e ela vai florescer de uma outra forma. E aí vende é uma boa forma para fazer isso. Se você já tem produto, vai vendendo, vai comprando. Eu muitas vezes conto a minha história, que antigamente vendia suplementos. E o que acontecia? Eu não tinha os suplementos físicos, eu comprava só depois das pessoas sugerirem, as pessoas solicitarem. E quando elas solicitavam, não ia buscar o suplemento e aí vendia. Então tinha sempre o retorno. E o que eu fazia? Eu gastava na divulgação, que era na internet. Fazia patrocínio pago. Então eu ia dizendo sobre a emoção, a fé, a esperança, devem ter data para terminar. E para ela terminar, você precisa começar a agir. Procurar micro resultados. Cada dia, cada semana, cada mês. E assim o ano será grandioso para você. O problema de muitos hoje em dia é colocar um resultado alarmante em apenas um ano, sem se esquecer. Eles acabam se esquecendo que um ano tem 12 meses.
Existem 52 semanas no ano. Depois eu vou enviar uma mensagem no privado para nós conversar sobre a divulgação na internet, pode ser? Conforme eu disse, o ano tem 12 meses, 12 meses tem 52 semanas. E nós temos essas 52 semanas para fazer muita coisa. O problema é você querer projetar uma coisa grande em apenas um ano. E acaba esquecendo por que a pessoa projeta em um ano, porque vê que o ano é muito grande. Por isso que muita gente acaba no final, né, do ano achando que não fez nada. Porque o que ele projetou era para um ano e não fez por mês, separou por trimestre ou separou por 6 meses. Eu gosto de separar as coisas tipo, nesse ano eu quero esse resultado. Desse resultado eu preciso primeiro, em um mês, começar a ter esse resultado, 3 meses ter esse resultado e assim sucessivamente. E isso vai levar você até o resultado que você quer. Por exemplo, várias pessoas falam, quero mudar o meu corpo, quero emagrecer, quero ganhar massa. Mas o objetivo dele final é emagrecer ou ganhar massa em um ano, certo? Mas se você pegar, ao invés de querer se dedicar um ano em um dia, em uma semana, que foi na academia, treina bastante para pensar que nessa uma semana ele já vai ter o resultado. Não, você precisa falar não. Primeiro, para emagrecer, preciso perder 3 kg ou 2 kg. 2 kg em quanto tempo? Em um mês, em 2 meses, independentemente do que você esteja aí querendo fazer. Coloca 2 meses, preciso ter esse resultado. E aí você vai lutando para esses 2 meses. No final, você vai falar, agora preciso perder mais 2x quilos em 2 meses. E aí você vai fazendo tudo faseadamente. O ano precisa ser cortado por fase. Os resultados finais, o resultado alarmante, de verdade, eles só vão acontecer quando você aprender a cortar o ano por fases. Aprenda a cortar o ano por fases. E por que as pessoas acabam sempre a sentir que não está a progredir? Por conta disso. Falta de cortar o ano por fase. Eles acabam acreditando que as coisas vão mudar de um dia para o outro. Tipo, vai acontecer que um dia vai acontecer um milagre. E vivem nessa esperança. E você precisa cortar essa esperança. Por isso eu disse, a fé tem que ter data a determinar, a esperança tem que ter data a determinar, a imaginação tem que ter data a determinar e tem que ter controle. É algo que muita gente não controla, a sua imaginação. Vou falar aqui uma coisa que acontece com muita gente, já aconteceu comigo várias e várias vezes. E é o seguinte, nós sabemos que o nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário, sabiam disso? Então, muitas vezes você vai chegar a ouvir coisas que vão te atiçar, vão ativar a tua imaginação. E isso vai te fazer acreditar naquilo. Só que para ti a imaginação vai parecer tão real que você vai achar que aquilo vai acontecer. E na realidade, o mundo real está acontecendo outra coisa. E no mundo real você precisa fazer de um outro jeito. A nossa crença começa, ela vem por conta da imaginação. E o que aconteceu muito comigo? Quando eu ficava a ouvir muita gente, eu acabava acreditando ser possível as coisas. Assim, vai acontecer um milagre. E existe muita gente que acaba fazendo você acreditar nisso. Que um milagre vai acontecer na tua vida. E fazendo sentir especial. E fazendo sentir que basta acreditar e você vai ter as coisas. Não basta acreditar, precisa ter ação, precisa agir. E agora vamos lá falar das dores emocionais. Quais são esses 3 C que eu tanto falo que levam à cura emocional? Primeiro vou falar que as pessoas, para irem à dor emocional, elas vão por conta de certas coisas que acontecem ao seu redor. E dessas coisas vão afetar o quê? O seu interior. E quando afeta o seu interior, aí surgem certas dores emocionais. Só que essas dores emocionais não acontecem por si só. Elas acontecem porque aquela pessoa inconscientemente teve medo que aquilo acontecesse. Por exemplo, existe muita gente, por não ter estudado, ele não ter formação, desde pequeno, acaba sentindo medo que alguém chegue e vê que ele não sabe ler, que ele não sabe algumas coisas. Algumas pessoas acabam tendo medo que alguém chegue e lhe fale, seu burro ou sua burra. Assim também como algumas pessoas
que têm problema de autoimagem, eles acabam tendo medo que alguém chegue e lhes fale, ou seja, alguém critique algo neles. Alguém critique algo neles. O Teixeira também acabou de entrar. Eu estava falando da autoimagem. Então, a tua autoimagem, ela define os medos que você vai ter, ela define como você vai se ver, a confiança que você vai criar, vai ter para si mesmo. Ela define tudo isso. Então, o medo que você tem, talvez ela surgiu porque a tua autoimagem está destruída. Por isso é que pessoas têm medo de eles chamarem de feios, têm medo de eles chamarem de magros, têm medo de eles chamem de gordos. Porque é uma coisa que ela por si só acha que é, acredita que aquilo é um defeito. E ela acredita que é um defeito por quê? Porque as circunstâncias aqui fora fizeram ela acreditar nisso. Por isso é que muita gente acaba entrando com essa dor emocional. E outras pessoas, bem pior, elas acabam sentindo esses 3 Cs para você curar a dor emocional são a culpa. Culpa de quê? De ter nascido no sítio que você nasceu, de ser como você é. Acaba sentindo culpa das coisas acontecerem de forma ruim. A outra coisa é condenação. Quando você acaba se condenando porque você sente que é culpado por algo acontecer. Muita gente no relacionamento, muita gente nas amizades acabam sentindo mal por quê? Porque elas sentem culpa, que aquilo terminou por conta delas. E depois acabam querendo se condenando, se castigando, falando que eles é que não merecem, eles é que não podem, eles é que são o defeito. E a outra coisa que é bem pior, que leva a essa dor emocional, é quando você tem esse outro C, que é o constrangimento. O constrangimento tem a ver com a vergonha. Quando você sente vergonha de si mesmo, quando você acaba sentindo vergonha de si mesmo, aí acabou. A tua autoimagem está super destruída. São esses 3 C que levam a dor emocional: culpa, condenação e constrangimento. Constrangimento tem a ver com vergonha. Quando você se culpa pelas coisas acontecendo de forma ruim e você tentar se condenar, isso vai te levar a ter vergonha de si. Porque você acha que você tem um defeito, você acha que você é um problema e que você precisa dessa condenação. Esse C aqui, o número 2, você precisa dessa condenação. E aí você acaba tendo vergonha de falar para as outras pessoas, você acaba tendo vergonha de se expor, você acaba tendo vergonha de ser quem você é ou quem você nasceu para ser. Ou nasceu para ser. Quando vocês aí têm pergunta, podem escrever abaixo, eu vou responder as perguntas que vocês forem colocando. Vamos a falar aqui sobre a dor emocional. Eu falei que existem 3 C que levam a essa dor emocional. A primeira é a culpa, a segunda é a condenação, todo culpado que precisa de uma condenação, e a terceira é o constrangimento, quando ele acaba sentindo vergonha. Por isso é que muita gente, quando vai preso, depois dele ser o culpado, e ele ter uma condenação e sair da prisão e estiver preso, acaba sentindo vergonha de se encontrar com as outras pessoas. Então, as coisas que acontecem no teu exterior, elas muitas vezes vão te levar a sentir culpado. E eu aprendi uma coisa: a forma mais fácil de ferir alguém é fazer com que ela sinta culpa. E uma das dores mais comuns no ser humano é da culpa. Parece que você vive querendo se culpar. Por que você precisa se culpar? Porque quem se culpa se diminui. Quem se culpa acha que não poderá melhorar e acha que para melhorar ele precisa dessa condenação. Existem pessoas que no mundo religioso, assim posso dizer, eles quando pregam, quando saem um pouco da linha, acabam querendo se chicotear. Era algo que acontecia muito anteriormente lá nos tempos da Igreja Católica Romana. Eles diziam que é preciso você se sacrificar desse jeito para ter a remissão de Deus. A Camila Evelyn começou a seguir e ela entrou. Se tem algo para falar, pode falar. Vamos a falar aqui da dor emocional, vai questionando, vai contando algumas situações. Então existe isso da automutilação. Acho que vocês já ouviram falar disso. Pessoas que fazem corte em si mesmo. Elas fazem corte em si mesmo por quê? Porque sentem culpa. Porque sentem que são um defeito. E quando você sente que você é um defeito, a tua autoimagem está destruída. A tua autoimagem está destruída, a tua autoimagem está diminuída. E isso é pesado, muito pesado, sendo sincero.
E a pessoa precisa, primeiramente, se você quiser ter a cura da dor emocional, tratar da tua autoimagem. Existem coisas que você acaba acreditando no teu dia de hoje, mesmo que você melhorou bastante, porque lá atrás pessoas que você tinha por consideração não chegaram a te elogiar. Existem pessoas que, porque lá atrás não chegaram a te elogiar, nos pais, nos irmãos, nos tios, ou mesmo os pais, os irmãos e os tios acabavam elogiando o vizinho, o colega, o primo. Isso acabou afetando aquela pessoa com a autoimagem dele, achando que tem um defeito. Essa história é muito recorrente, muito comum. Por isso é necessário você cuidar da sua criança. A sua criança foi ferida lá atrás, mas hoje você é um adulto, precisa cuidar dessa tua criança. Você precisa cuidar dessa criança, que às vezes chega e fala: isso aqui é um medo que nós tivemos já há muito tempo, nós precisamos de conhecimento. Selma disse perfeito, Selma. Quer entrar na live? Que é para podermos conversar sobre isso, a dor emocional? Quero aqui um convite que eu pretendia fazer para você. Um outro dia podemos fazer esse mesmo convite. Mas eu vou entender se não quiser entrar hoje. E num outro dia farei o convite para podermos participar em uma live, visto que você trata muito desse assunto, da questão terapêutica emocional, certo? A terapia emocional. Então as pessoas precisam entender que, primeiro, hoje em dia, as pessoas que mais cuidam das suas emoções e mais têm controle das suas próprias emoções são as pessoas que mais vão progredir na vida. E pessoas que estão a travar muito é porque alguma coisa está lhe travando. E essa trava é emocional. Alguma coisa está lhe impedindo. Talvez seja culpa. Culpa porque sente que está sendo um impostor. Está a ser alguém falso. Está a ser alguém que quer falar algo que ele não vive. É alguém que ainda não tem o resultado que ele pretende falar para os outros. Mas é alguém que talvez tenha uma visão perfeita. Existem pessoas que eu digo que têm uma visão holística muito boa, muito perfeita. São pessoas que quando você conversa, eles conseguem te trazer como se tivesse, a visão holística é como se fosse de cima para baixo. Quando as pessoas estão num campo de futebol, os que estão lá no top, eles têm uma visão holística, eles conseguem ver o campo todo. E existe a pessoa que está dentro do campo, que não tem essa visão holística, ela tem a visão humana, que é apenas é limitada. Então, da visão holística, estamos a falar disso. Existem pessoas que têm essa visão. E elas são, muitas vezes, as pessoas que mais se calam na internet, mais se calam para falar as coisas. E eu não sei porquê. E essa visão holística é muito, muito, muito importante no dia de hoje. Por quê? Você vai trazer solução, vai trazer resposta para as pessoas de coisas que eles não estão vendo. Assim como se você fosse para explicar a um jogador que está jogando mal, você que teve a visão holística porque estava na arquibancada, você vai explicar melhor do que ele que estava lá. Mas existe a luta que é da pessoa e existe aquilo que você está vendo, que você acha que tem que acontecer. Mas a visão holística ajuda bastante nisso. Tenham uma visão holística sobre as vossas próprias vidas. Tenham uma visão holística para saber o porquê que estão a estagnar, o porquê que estão a travar. Por exemplo, existe uma fórmula simples e básica para quem quiser crescer na internet, que é criar conteúdo, patrocinar esse conteúdo e aí você cresce. Apenas isso. Criar conteúdo, patrocinar para um público-alvo e apenas isso. Às vezes não controlamos o nosso emocional quando acreditamos que as coisas vão acontecer ao mesmo tempo, de acordo com a nossa imaginação e crença. Só que, quando assim não acontece, chegamos à conclusão, certo? O Sérgio acabou escrevendo isso e é bem verdade. Chegamos à conclusão que fracassamos. Isso. Então, quando não tem ligação da imaginação com o que é real, acabamos nos frustrando. A frustração até vem disso. A frustração vem da imaginação que foi frustrada. Então, na imaginação, nós criamos o quê? Expectativas. E as expectativas, pessoas que vivem muito com expectativas, são pessoas muito esperançosas. E as pessoas que são muito esperançosas são pessoas que mais se decepcionam, porque elas acabam tendo expectativa demais sobre elas mesmas e pior, sobre as outras pessoas, sobre as situações que ela não tem controle. Por isso que eu falo, primeira coisa,
controle a si mesmo. Se você controlar a si mesmo, então acabou. Você não precisa mais controlar nada. Não precisa controlar situações no seu exterior, não no seu externo, nem controlar as outras pessoas. Apenas controla você. E isso vai solucionar muita coisa na sua vida. Se você começar a controlar você, você tem controle de si mesmo. Tem controle de quando pode fazer algo, de quando não pode fazer essa coisa. É isso. Só dei conta agora que afinal no Facebook a live não estava acontecendo. Mas não é problema, estamos aqui no Instagram. É isso aí, controlar mesmo. Muita gente quer controlar primeiro as coisas que ele não tem controle. E a primeira coisa que você pode controlar é a tua imaginação, é a tua expectativa, é aquilo que você acredita sobre os outros, não sobre você ainda, mas sobre os outros. Muita gente acaba entrando em dor emocional porque terminou o relacionamento, porque ela criou expectativas sobre as outras pessoas. Muita gente apenas foi usada em relações. Muita gente, às vezes, vai chegar para usufruir coisas de você. Há pessoas que vão surgir para isso. Mas se você saber controlar você, não ser alguém que é de fácil lidar, é isso aí. Controlar nós, sim, a nós mesmos. Muita gente é isca fácil. E eu sei disso. Muita gente é uma isca fácil. Por quê? Basta alguém chegar e lhe elogiar, enfraquece. Basta alguém chegar e lhe falar algo que queria ouvir, enfraquece e cai já logo nessa isca. Homem sempre já avançou. E eu falo sempre, o ter controle emocional não significa deixar de ter emoção, mas é saber o que fazer com a emoção que você está sentindo. Quando as pessoas acham que ter controle emocional é ser alguém sem emoções. Quando as pessoas, muita gente acredita nisso, mas não é isso. Ter controle emocional é saber o que fazer com a emoção que você está sentindo no momento. Quando você sente raiva, quando você fica indignado, quando você se sente frustrado. Isso é o ter controle emocional. O que fazer com o que eu estou sentindo? Como vou proceder, vou agir com o que eu estou sentindo? Como não me deixar levar pelo entusiasmo do momento? Muita gente se deixa levar pelo entusiasmo do momento e acaba, às vezes, fazendo tempestade em copo d'água, porque foi fácil pegar a isca e puxar essa pessoa. E as frustrações vão acontecer por conta disso, por falta de controle emocional. Seja na área de trabalho, na área social, familiar, conjugal. Existe sempre coisas que vão tentar sequestrar as suas emoções. Pessoas que vão querer controlar você. Existe sempre coisas que vão querer controlar você. E quando você se deixa ser controlado pelos outros, é porque eles estão a ter o domínio sobre a tua vida e não você sobre a tua própria vida. E o mais correto seria você ter controle da tua própria vida, cuidar da tua própria vida e deixar com que os outros cuidem de quem? Da vida deles. Às vezes nós temos aquele desejo que eu falo que é algo bom, o nosso coração às vezes palpita, que é ajudar as outras pessoas, ser sensível com os outros, tentar o máximo ser o salvador dessas pessoas. Mas só que você acaba tirando o direito das outras pessoas viverem a vida delas. E cada pessoa precisa viver a vida dela, os seus problemas, resolver os seus problemas. A não ser que essa pessoa chegue e te peça uma opinião. A não ser que essa pessoa chegue e te peça ajuda. E é muito fácil ver pessoas que, por exemplo, eles estão agora numa jornada de transformação na própria vida deles e acabam aprendendo muita coisa que lhes ajuda a ter controle deles mesmos. E logo já querem anunciar nas outras pessoas, logo já querem solucionar o problema das outras pessoas. Sim, acabam esquecendo que primeiro precisam solucionar os seus problemas. Saber de coisa não significa ter resultado sobre tal coisa. Os resultados vão sempre falar mais alto do que apenas você ter resultado. Então, quando você acha que a tua vida está boa, existe um problema aí que você não precisa resolver. Quando você acha que você vive bem, por isso é que precisa ajudar os outros, ou precisa ver os teus resultados, então isso significa que você é feliz com a vida que você tem. Mas isso não é a realidade. Todos nós temos os nossos B.O. para resolver. Então, deixe com que os outros
vivam a vida deles. E se você souber entender que as pessoas precisam viver a vida deles, você vai entender que você primeiramente precisa viver também a sua vida. Você precisa viver a sua vida como se ela fosse a única que importasse. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Viva a tua vida como se ela fosse a única ou a mais importante do mundo. E aí você vai ver que afinal existe muita coisa para você saborear nessa vida, que você deixou de lado, deixou para trás, porque você tentou solucionar os problemas dos outros. Sabe por que muita gente tenta solucionar o problema das outras pessoas? Tentam querer ajudar outras pessoas e não sempre pedir ajuda? Porque eles tentam fugir, eles sentem que fugindo dos problemas deles, solucionando dos outros, eles têm um sentido real por que vivem. As pessoas estão a procurar esse sentido. Ele acaba sentindo pertencendo, né, a algo maior. E por isso que é solucionar o problema dos outros. Só que não adianta solucionar o problema de quem não te pediu ajuda. Não adianta resolver o problema de quem não te pediu ajuda. Não adianta dar opinião em quem não te pediu ajuda. O outro grande erro que cometemos é achar que devemos viver a nossa vida de acordo com a visão dos outros e não a nossa. E é aí onde vem isso que o Sérgio acabou dizendo, muito forte. Isso aí vem mostrando o quê? Existem pessoas que, quando criança, precisavam de ser controlados. Existem pessoas que, quando criança, precisavam ser cuidados. Só que o que acontece? Eles acabam crescendo. E quando a pessoa acaba crescendo, ele precisa entender que as pessoas que antes tentavam controlar ele ou cuidavam dele, precisam tomar outro papel. E ele agora cuidar dessas pessoas. Tá a começar aqui um barulho, eu acho que eu vou ter que fechar a live, mas daremos continuidade num outro dia. E agora que apareceu 6 pessoas na live, eu aqui todo entusiasmado, feliz, porque estamos aqui a interagir, mas vou ter que fechar por um tempo, por um tempinho. Vou só pedir para reduzirem o áudio. Certo? Obrigado por esperarem, agradeço por vocês por esperarem. E a Selma respondeu verdade que o Sérgio disse, sim, muita verdade. A visão dos outros não é aquilo que você precisa seguir ao pé da letra. A visão do outro é apenas uma opinião. Você precisa tirar o que é bom e o que você não achar que vai fazer sentido para você, deixar para o outro. Eu digo sempre que alguém chega e fala algo, existe algo bom nisso aí. Existem algumas coisas que são boas, só que você não precisa tirar tudo. Pega o que é bom e o que não faz não interessa, deita. Por exemplo, o que não interessa que vem do outro. Quando alguém, por exemplo, chega a você e te fala, olha, eu se fosse você, faria X, Y, Z, como se fosse estar te diminuindo. A parte de que você se sente diminuindo, pega, deita. Mas a parte do conselho, se tiver coisa boa, pega e usa para si. Sabias que existem pessoas que só dão opinião para eles terem crédito no resultado que você vai ter? Existem pessoas que vão querer dar opinião na sua vida para eles terem crédito no resultado que você vai ter. Por exemplo, você vai fazer algo e a pessoa chega e te fala como se fosse um conselho, mas ele te dá a opinião, olha, se fosse você ia fazer assim, e isso depois ia dar esse resultado. E quando você for de você fazer e ter o resultado, eu vou falar, ele só chegou aí porque eu dei uma opinião. Então existem pessoas que querem ter de tudo, porque eles se sentem bem assim. E o problema está, muitas dessas pessoas que dão opinião são as pessoas que menos fazem. São as pessoas que não fazem aquilo que você faz, mas eles vão te dar uma opinião, vão te dar um conselho. Pega o conselho, a parte boa, usa. E a parte que talvez vai mexer com as tuas emoções, deita. Eu já vi várias vezes que opiniões trazem emoções, certos sentimentos em nós. E esses sentimentos às vezes são bons, às vezes não. E às vezes o negativo acaba ferindo tanto alguém
ao ponto dele desistir de fazer o que ele faz, porque a opinião de alguém afetou ele emocionalmente. E isso é doloroso. Já vi pessoas desistindo de fazer certas coisas porque alguém lhe viu fazendo, lhe deu opinião de algo que ele precisava melhorar, mas essa opinião veio com uma intenção de machucar aquela pessoa, e a pessoa, por ser frágil emocionalmente, acabou desistindo, acabou acreditando que não precisa mais. Por exemplo, existe muita gente que entrou nas redes sociais, faziam vídeo, faziam live, mas desistiram porque alguém chegou e lhes disse: você precisa fazer como os outros, você precisa X, Y, Z, precisa melhorar a qualidade, precisa melhorar não sei o quê. E aí a pessoa acaba criando isso como desculpa. E o pior é quando alguém chega e fala: você não foi feito para fazer live, você não foi feito para aparecer nas redes sociais, por exemplo. Existem pessoas que olham na sua condição, a condição física, tipo a casa, a parede, e desistem de fazer live. Porque eles acreditam que para aparecer na internet precisam ter coisas bonitas. Porque eles vêm e acabam se comparando com os outros que têm uma coisa bonita. Mas hoje em dia, a internet já nos mostrou que não precisa da coisa bonita. Existem pessoas que fazem até vídeo no lixo e viralizam e são ouvidos. E você às vezes para e assiste. Tem pessoas até que fazem na lama e param. Muita gente para e assiste. Mas muita gente aprendeu a fazer o quê? E calar a voz que você tem para trazer nos outros, aquilo que você pode transmitir para as outras pessoas. Tem muita gente que gostaria de te ouvir, tem muita gente que quer te ver, tem muita gente que vai te ouvir, pode ser pouco, assim como o meu, tem só 4 pessoas, mas tem pessoas que precisam te ouvir. E às vezes eles vão te ouvir se você começar a se posicionar, a aparecer. E você precisa aparecer sem receio, sem medo. Sem receio, sem medo. Porque o que você tem, se for verdadeiro, faz sentido para ti e você sabe que é verdadeiro, vem do coração. Então, por que você fica calado? Por que você às vezes não fala, não faz? Por que você está esperando? É aí onde eu falo da trava emocional. Da trava emocional. Por isso é que as pessoas não estão a progredir. Porque você já sabe que tens algo bom. Você sabe que é verdadeiro. Você sabe que tem boas intenções. Mas ainda assim você se sente impedido de fazer. O que está a faltar? Destravar essa emoção que tem afetado você. Acabar curando dessa emoção. Eu falei 3 que levam a dor emocional: culpa, constrangimento e condenação. Ou então culpa, condenação e constrangimento. Culpa, condenação e constrangimento. Bora lá, trazem sim. Você acertou, assinou para tudo, e trazem sim. Isso, seja, trazem isso. A live vai já terminar, acho que já fizemos mais do que 20 minutos ou 10, não sei. Mas eu gostaria de você que está aí agora ao vivo, comentasse qualquer coisa, falasse qualquer coisa. Muita gente às vezes sente receio de comentar nas lives, mas eu vou falar o seguinte: eu sei que muitos de vocês têm esse receio de querer comentar e o comentário ficar aí. Quando acontece a live, principalmente aqui no Instagram, os comentários, quando fechar, vão desaparecer. Eles só acontecem, só são vistos no momento da live. Então, quem não viu a live não vai poder ver o que vocês acabaram comentando. E eu gostaria de conversar com vocês que estão aí, antes de nós terminar. Se não tiverem mais dúvida ou questionamento, eu poderei fechar aqui a live. E aí nos veremos num outro dia para falar um outro assunto que talvez vocês possam sugerir. Então, comentem abaixo, deem vossas opiniões, falem algo. A Selma respondeu uma maravilha, obrigado. Comentem, falem alguma coisa, deem vossa opinião, que eu quero falar o que vocês escreverem aí e eu vou trazer para o vídeo. Ele vai ficar gravado por um tempo determinado, depois vai desaparecer daqui das redes sociais. Ou seja, eu falei do Instagram, mas ao mesmo tempo também estou aí no Facebook. Eu quero dizer, Facebook e Instagram tem tempo determinado. Essa live tem tempo determinado. Vai ser fechado, vai desaparecer. Edgar Raimundo acabou entrando e entrou um pouco tarde. Estamos já terminando, que é para poder
dar espaço nas outras pessoas. O que é que tem causado dor? O que é que tem causado desprogresso, ou seja, falta de progresso, inércia, permanecer no mesmo estado por muito tempo? O que está faltando você mexer? Já falamos sobre repartir o ano ao meio, dividir o ano, fazer frações, segmentações do ano para procurar ter resultados, para no final do ano você não ter esse sentimento de que esse ano não fizeste nada de especial, nada de novo aconteceu. Eu digo que no meu ano, esse ano, aconteceu muita coisa. De coisas que eu projetei, em mim, o resultado que eu já tive, e estamos a caminhar para o final do ano. É muito necessário termos a noção e o perigo dos 3 Cs, muito necessário mesmo. Esses 3 Cs, a culpa principalmente, Vasquini, está no Facebook, pode entrar também no Instagram. Facebook, pode entrar no Instagram, também pode entrar no Facebook, mas pronto. Estamos aqui. Estávamos a falar sobre a culpa. A culpa é uma das principais. Acho que a primeira sensação que todo ser humano tem quando faz algo de errado é se culpar. Achar que cometeu o maior erro do mundo e aí viver com aquela culpa por muito tempo. Ter essa sensação de culpa não é mal, mas viver com ela por muito tempo, aí sim é mal. Porque quando você se culpa, você acha que para a remissão do que você fez, precisa de quê? De uma condenação. E essa condenação vai levar a um constrangimento, a uma vergonha. Talvez você vai ter que se rebaixar para alguém, você vai ter que se submeter a coisas que você não queria se submeter. Só para quê? Para tirar essa sensação de culpa. Quando as pessoas, às vezes, eles não conseguem tem que falar a verdade a algumas pessoas, lidarem com certas pessoas de forma assim dura, porque vão se sentir culpado para a outra pessoa se sentir mal. Quando as pessoas não conseguem mais nem chegar e enfrentar certas pessoas porque acham que não, aquela pessoa vai se sentir mal e aí eu vou me sentir culpado. E ver com culpa dói. Saber disso? E não, se você tem algo para falar, fala. Não sinta receio das outras pessoas. Eu disse, deixa com que os outros vivam a vida deles. Viver a vida é viver com os problemas, com as emoções. As emoções é individual. A emoção é individual. Você, quando não fala algo em alguém, você não está evitando a emoção naquela pessoa. Você está querendo lhe poupar. Mas na verdade, saiba de algo. A emoção é individual e cada um deve viver a dele, cada um deve resolver a dele. Você até pode amenizar, mas você não vai curar. Você não vai tirar a emoção daquela pessoa. Você não tem como controlar a emoção daquela pessoa. Então, se a pessoa cometeu algo e você quer falar, fale. Se alguém tentou te enfrentar de forma negativa, fale. Só não sinta receio pensando que a outra pessoa vai estar mal e aí você vai se sentir culpado por ela dar mal. Quando as pessoas têm problema de dizer não, escrevem aí abaixo ou tá a pensar. E na próxima live nós falamos sobre o problema de dizer não, que muita gente tem, para aprendermos como falar não para as pessoas. Porque eu vejo que parece que fomos programados, que as pessoas foram programadas a falar sempre sim. Sim, sim em tudo. Ou vai falar sim, ou vai falar não posso agora, mas vou dar um jeito. Procurar sempre um jeito de resolver o problema do outro. Eu acho que a maioria das pessoas aprenderam isso. Então, quando as pessoas têm dificuldade em falar não, para pensar em esse ser, o tema da próxima live vai ser sobre a dificuldade de dizer não. Como dizer não sem sentir culpa. Certo? Como dizer não sem sentir culpa. Como dizer não sem sentir culpa. Primeira coisa, para você dizer não sem sentir culpa, é você falar não. Não posso, não quero. É normal. Eu aprendi uma coisa que é muito forte, faça as pessoas aprenderem a viver como se você não estivesse lá. Isso vai ajudar bastante. Se você fazer as pessoas conseguirem viver como se você não estivesse lá, deixa com que as pessoas vivam a vida deles e solucionem as coisas como se você não estivesse lá. Você até pode dar opinião, você pode até trazer uma coisa,
mas faça as pessoas viverem como se você não estivesse lá. E eles vão descobrir que tem uma força tremenda para resolver os problemas dele. Para resolver os problemas dele. E a solução dos problemas que ele traz às vezes para você está na procura que ele não faz na internet, em algo. Por isso é que teve um tempo que eu gostava muito, a pessoa me pergunta algo, me pedia algo, eu entregava uma coisa para estudar, para investigar, que era como a solução daquilo. Por quê? Porque a coisa, e hoje em dia, as informações estão em vários sítios, na internet tem muita informação. Na internet tem muita informação. Quantos de vocês acabam se sentindo sequestrados pelas emoções dos outros quando eles te contam uma história antes de te pedirem algo? Quantos de vocês já emprestaram coisas nas outras pessoas e não chegaram a ser envolvidos nessas coisas, mas você entregou porque primeiro a pessoa te contou uma história que te tocou bastante? Sabe, acho que muita gente acaba se submetendo por conta da história do outro, porque ele acha que o problema da outra pessoa é tão tremendo que você é a única solução. E eu sei que existem pessoas sensíveis emocionalmente com qualquer fala. E por isso é que tem essa dificuldade de dizer não. A Selma disse, olha aí um código, certo? Então vamos fazer o seguinte. A próxima live, minha mãe acabou respondendo. Verdade? É verdade. A próxima live vai ser sobre dificuldade de dizer não. Como dizer não sem se sentir culpado ou sentir culpa. Espero ver vocês na próxima live. E eu vou anunciar essa live para ter mais pessoas aqui que tem esse problema. Nos vemos na próxima live. Vai começar com um barulho irritante. Boa! Isso, Selma.